A paz do Senhor Jesus, os amados irmãos, é mais um iniciar de semana que Deus nos concede, é mais uma bênção, né? Nós recebemos de Deus como dádiva, né? E nós precisamos aí estar honrando o nosso Deus com tudo que Ele tem feito, com tudo que Ele ainda vai fazer na minha vida e na tua vida. Então, Pastor Carlos Sales aí tem mais uma oportunidade também de Deus de trazer, né, uma mensagem de Deus para o teu coração, do coração de Deus para o teu coração, né? Mais uma vez com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. Que Deus esteja te abençoando, Deus esteja operando de maneira maravilhosa na tua vida. Eu venho com a mensagem que está aí no Salmo 27, versículo 14 do Salmo 27. Diz o Salmo 27, espera no Senhor, anima-te e Ele concederá ao teu coração o desejo que você espera, né? Pois espera no Senhor. A paz do Senhor Jesus, a nossa irmã Alessandra, né, Gonçalves, que Deus esteja te abençoando, operando de uma maneira maravilhosa nessa manhã, em nome de Jesus Cristo. Saudade da amada irmã. Amém? Deus abençoe. Então, amados irmãos, na maior parte das vezes, o ser humano, né, quer fazer sua própria vontade e receber as coisas do seu próprio tempo, mas o tempo é de Deus. E o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Nós temos que estar esperando no Senhor tudo aquilo que Ele tem para conosco, né? E eu tenho uma mensagem aqui de reflexão para que nós venhamos ler também. Aleluia, glórias a Deus. Ela diz assim: o que Deus quer falar comigo? Somos acostumados a orar pedindo alguma coisa, esperando que Deus ouça a nossa oração. Mas nem sempre paramos por algum tempo após orarmos. Ou seja, largamos para Deus a nossa lista de pedidos na certeza que Ele está pronto a nos escutar e realizar cada um dos nossos desejos. Será que essa comunicação com o Criador não está falhando em algum ponto? Que ponto seria? Ora, se eu oro pedindo algo e quero que Ele me escute, preciso ao menos ter tempo para ouvir o que Ele tem a me dizer. A minha dica é para que você tenha esse tempo após a sua oração. Ao dar esse tempo, poderá ouvir aquilo que Deus tem a falar com você. Amém? Glórias a Deus. Está conosco também a nossa amada irmã Franciele Costa. Que Deus esteja abençoando aí nesta manhã, operando de uma maneira maravilhosa em nome de Jesus. Então, amados irmãos, muitas vezes nós colocamos nas mãos de Deus conforme está descrito e escrito aqui, ou seja, largamos nas mãos de Deus uma lista de pedidos de orações, mas se algo dá errado ou se algo não acontece da forma que nós queríamos ou da forma que nós pronunciamos diante de Deus, a gente tende a falar desta forma: mas eu orei, mas eu clamei, eu coloquei diante do Senhor. Eu não sei por que isso está acontecendo. E esse tom que nós colocamos, ou esses argumentos, é como se a culpa fosse de Deus. É como se nós estivéssemos transferindo algo que deu errado e colocando no colo de Deus. Olha, Deus, isso deu errado, mas eu orei.
isso deu errado, mas eu falei contigo. E aí tem aí a outra parte que nós colocamos aqui no texto, né? Que diz assim: nós largamos nas mãos de Deus pedidos, na certeza que Ele está pronto a nos escutar e realizar cada um de nossos desejos. Será que essa comunicação com o Criador não está falhando em algum ponto? Que ponto é esse? Ora, se eu falo, pedindo algo e quero que Ele me escute, preciso ao menos ter tempo para ouvir o que Ele tem a me dizer. Aí que está. Será que temos tido tempo para ouvir aquilo que Deus tem para cada um de nós? Será que temos ouvido a voz de Deus? As orações, elas são muito fáceis de pedir. A oração é uma conversa com Deus, a oração é um falar aonde quer que você esteja. Talvez você esteja em apuros, talvez você esteja em algum lugar, no trabalho ou no banheiro, onde você estiver, os seus pensamentos estão voando, e nessa pressa do pensamento, nesse voar do pensamento, você ora, você clama, você fala com Deus, e são muitas coisas que você tem colocado diante do Criador. E até mesmo quando você chega em casa, o marido, a esposa, o filho, e aquilo que nós temos em nosso coração, na nossa mente, a gente despejamos sobre o nosso cônjuge, ou despejamos sobre o nosso filho despeja sobre os pais, e assim são sequências de palavras, sequências de pedidos, sequências de indagações que nós colocamos diante de alguém. Mas será que temos tido tempo para ouvir? Será que temos tirado um tempo para estar recebendo de Deus? Aí que eu quero dizer, amados irmãos, muitas vezes as palavras que Deus tem dito, as palavras que Deus tem me falado, e Deus fala através de sonhos, Deus fala através de profecias, Deus fala através de uma mensagem, Deus fala através da natureza, Deus fala através dos pássaros, Deus fala de várias formas, amados irmãos. E muitas vezes nós não temos tido a percepção, não temos deixado com que o Espírito Santo venha e fale conosco a respeito daquilo que Deus quer falar. Muitas vezes nós abrimos as Sagradas Escrituras e trazemos uma mensagem, colocamos a mensagem diante de uma plateia, seja ela grande, pequena, ou seja ela de uma pessoa, 2 ou de 1.000 ou 100.000. O que eu quero dizer em relação a tudo isso é que muitas vezes os pensamentos, quando nós estamos diante de uma mensagem, os pensamentos voam, e muitas vezes a gente está ali com o corpo presente, mas a nossa alma está distante daquele lugar, os nossos pensamentos também estão distantes daquele lugar. Muitas vezes você está prestando atenção no pastor quando de repente uma criança chora, ou quando de repente o irmão te cutuca, fala alguma coisa, a mensagem já foi embora. Você não consegue perceber mais aquilo, parece que você saiu, perdeu a concentração. Quando eu estou vendo algum filme e as pessoas ficam me cutucando, ficam falando alguma coisa, eu não dou atenção a ninguém, porque eu me interesso por aquilo que eu estou vendo. Quando eu estou diante de uma mensagem, eu tenho que estar ligado naquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo falado, porque muitas vezes, amados irmãos, nós não deixamos o Espírito Santo falar, ou não prestamos atenção. Daqui a pouco nós perdemos a mensagem, nós perdemos aquilo que verdadeiramente é de fato. Eu trouxe a memória nesse instante, quando o meu pastor ele está pregando, ele fala assim, muitas vezes: vocês perderam a oportunidade da glória. E isso, amados irmãos, quando ele fala isso, porque ele trouxe algo interessante, ele falou algo interessante que era para glorificar o nome de Deus, e nós não glorificamos. E aí ele dá outra oportunidade de glorificar.
Então isso, amados irmãos, nós temos que prestar bem atenção àquilo que Deus está falando conosco, porque nós temos depositado diante de Deus a nossa confiança, os nossos pedidos. Nós temos colocado diante de Deus coisas muito sérias que precisamos que isso aconteça nas nossas vidas, mas nós não queremos ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós escolhemos um cônjuge para a nossa vida, um esposo ou uma esposa, ou escolhemos alguma coisa, a gente costuma ouvir o pastor Cláudio Duarte falar, e ele fala assim: olha, para arrumar um emprego, você leva currículo, e o teu currículo pergunta onde você já trabalhou antes, quais são as suas referências, onde você mora, quem é o seu pai, quem é a sua mãe. Ele te pergunta várias coisas, e quando você arruma um cônjuge, você não quer saber. Logo na primeira noite, se tiver a oportunidade, já estão se relacionando sexualmente. São situações assim que nós precisávamos ter critérios, né, para estar escolhendo, para estar tendo verdadeiramente uma vida diante desse glorioso Deus de Israel. E muitas vezes, quando as situações que nós escolhemos, as situações que nós pautamos e colocamos diante de Deus, isso não acontece conforme nós queríamos, porque nós não tivemos critério, nós não tivemos ali o cuidado de estar fazendo a seleção verdadeiramente como deveria ser feita. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, então, estar colocando diante de Deus todas as coisas que nós precisamos, mas também estar ouvindo a voz de Deus, estar ouvindo a voz do nosso pai, da nossa mãe, de um amigo, de um amigo, aqueles que verdadeiramente você olha e fala: não, ele tem um compromisso com Deus, ela tem um compromisso com Deus, é uma pessoa séria, é uma pessoa que tem uma índole boa, é uma pessoa que tem um bom caráter. Então tem coisas na vida que nós devemos perceber. E quando nós percebemos, e quando nós oramos, quando nós olhamos, quando nós verdadeiramente buscamos de Deus e temos a certeza daquilo que verdadeiramente Deus escolheu para as nossas vidas, aí sim, aí nós tomamos as nossas decisões. Mas muitas vezes, amados irmãos, nós temos deixado diante do Senhor e cruzados os braços, e na hora de ouvir a Deus, nós estamos ouvindo o TikTok. Na hora de nós ouvirmos a Deus, nós estamos ouvindo o Kauai. Na hora de nós ouvirmos a Deus, nós estamos ouvindo Faustão, ou se não, aí o Rodrigo Faro. Na hora de ouvirmos a Deus, nós estamos olhando para o Fantástico. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, ter um tempo para Deus. Porque o Senhor diz assim: quando nós temos tempo para Deus, Ele terá tempo para nós. Mas quando nós não temos tempo para Deus, de que forma Deus vai falar conosco? Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar essas coisas nos nossos corações, na nossa mente. Nós tiramos mais tempo para o celular do que tempo para Deus. Muitas são as informações que chegam em nossa mente, e a maioria delas, nenhuma vale nada. Nós precisamos entender que o que vai fazer a diferença na minha vida e na tua vida é essa palavra que nós estamos falando, a palavra de Deus, porque buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, em nome de Jesus Cristo, não perca tempo, coloca a sua vida diante do Senhor, porque Ele é poderoso para nos guardar. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais aquilo que temos pedido, aquilo que temos pensado. Mas nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, colocar as nossas vidas no Senhor. Diz que o Senhor concederá a mim, concederá a você aquilo que olhos não viram, aquilo que não subiu ao coração humano, aquilo que os ouvidos não ouviram. Tudo isso Deus tem preparado para aquele que o ama. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos deixar Deus fazer, vamos deixar Deus mover as águas em nosso favor. Mas precisamos, em nome de Jesus Cristo, perceber o quanto Deus quer falar conosco e quanto nós temos ouvido aquilo que Deus quer falar. Então, em nome de Jesus Cristo, nessa manhã, ouça a voz de Deus, ouça a voz do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero orar por você nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, ó Pai, de estarmos, ó Pai, louvando, engrandecendo o seu santo nome, Pai.
Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja, Senhor Deus, abençoando, Senhor Deus, a tua filha, Senhor Deus, a Alessandra, Senhor Deus, também, Senhor Deus, a Franciele, Pai, no nome santo, Francilene, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja cuidando, ó Pai, das tuas filhas, ó Pai, nesta manhã, Senhor Deus, em nome de Jesus, esteja, Senhor Deus, oh Deus, abrindo, Senhor Deus, a porta dos céus, ó Pai, derramando bênçãos, Pai, bênçãos sem medidas, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus e todos os outros irmãos, ó Pai, quantos, Pai, estiverem sensíveis, ó Pai, à voz do Teu Santo Espírito, então cuida, Senhor Deus, magnifica, Senhor Deus, aleluia, o Teu reino, Senhor Deus, na vida, Senhor Deus, de todos aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, dispostos a ouvir a Tua voz, Pai, assim, ó Deus, fala conosco, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos fortaleça, Pai, derrama, Senhor, o Teu Santo Espírito mais e mais. Opera, Senhor, na minha vida, na vida dos meus irmãos, ó Pai. Que tenhamos uma semana abençoada, Pai, mas que o Espírito Santo do Senhor esteja, Senhor, falando conosco a cada momento, a cada segundo, a cada instante, Pai. Que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, estar, Senhor Deus, acertando o alvo, ó Pai. Que nós venhamos crescer, Senhor, na Tua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados irmãos. Que Deus esteja abençoando aí. Deixa eu falar o nome da irmã certa aqui. É Franceline. Que Deus esteja abençoando a nossa irmã Franceline, a nossa irmã Alessandra aí. Que Deus esteja operando de uma maneira maravilhosa, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Quero dar a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todas vocês, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder, em nome de Jesus Cristo. Fica na paz do Senhor Jesus e uma boa semana. Aleluia. Glórias a Deus.